Partido Progressista irá brigar por vaga de Daniel Freitas na Câmara de Vereadores de Criciúma. Vereador migrou do PP para o PSL. Prazo de validade da medida provisória que alterou pontos da nova lei trabalhista terminou ontem. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Facebook se organiza para barrar grupos jihadistas. Pela primeira vez em 60 anos, o líder máximo de Cuba não será um membro da família Castro. E no esporte, Tigre comemora a convocação de jovem goleiro da base para a Seleção Brasileira Sub-20. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, terça-feira, 24 de abril de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Partido Progressista vai pedir na Justiça o mandato do vereador Daniel Freitas. O parlamentar deixou o partido no início do mês para se filiar ao PSL. A decisão de pedir o mandato do parlamentar veio por unanimidade dos votos da executiva do Partido Progressista, em reunião realizada na noite de ontem. No dia 7 de abril, último dia da janela partidária, Daniel Freitas deixou o partido para se filiar ao Partido Social Liberal, o PSL. A posição do partido é pela tomada do cargo de vereador. Até porque a reunião que nós fizemos da executiva do partido ontem foi bem claro a posição por unanimidade. O partido vai buscar o cargo do vereador Daniel Freitas para o nosso suplente de vereador, que é o presidente hoje da UABC, o Edson Nascimento, mais conhecido por Paiol. Essa vai ser a posição do partido, entrar na justiça e buscar os direitos que o nosso suplente acha que tem, e eu acredito que ele tem, até pela jurisprudência que nós já temos formada no nosso país. Antes do Paiol, a coligação em que estava Daniel Freitas tem Ângela Mello como suplente, mas Itamar lembra que por ter migrado do PP para o MDB, Ângela pode não ficar com a vaga. A Ângela tem todo o direito de buscar o seu direito, Agora, a jurisprudência que nós temos hoje, a partir de 2016, com sentença já julgada no Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello, ela é bem taxativa, No caso de infidelidade partidária, que foi o caso do Dani, que eu lastimo muito, até porque nós avisamos bastante que ele poderia perder o mandato, o cargo de suplência não fica para a coligação, fica para o partido. O presidente do partido disse que ontem, durante a reunião, recebeu uma ligação de Daniel Freitas. Ele teria pedido uma carta de anuência para que continuasse no cargo, pelo menos até as eleições desse ano. Eu lastimei muito, sou muito amigo do Dani, tanto é verdade que eu, nessa última eleição, não fui candidato e ajudei bastante o Dani para ser o segundo mais votado em Criciúma, com 3.400 e tantos votos. A partir do momento que ele veio com essa ideia de sair do partido, eu disse ontem isso para ele, quando ele me ligou, que eu não podia fazer mais nada, a decisão ia ser do partido. E eu ainda falei para ele, Dani, eu te avisei, não saia do partido, tu vai perder o mandato, alguém vai pedir a tua vaga, e não deu outra, A Ângela está pedindo, o Paiol está pedindo, e isso faz parte, E é um direito que lhes assiste, Eu simplesmente, tenho que seguir a orientação do partido. Qual é a orientação? Entrar na justiça. Sobre a decisão, o presidente do partido lamenta a saída de Daniel, mas fala da continuidade da representatividade na Câmara. Nós lamentamos bastante perder o vereador Dani. É um jovem que está começando na política, tem vontade de fazer política, de uma família muito tradicional, mas infelizmente o nosso suplente de vereador ele tem todo o direito de pedir essa vaga.
né? E o Paiol é uma pessoa muito conhecida aqui no município de Criciúma e na região, até pelo trabalho que ele comunitário vem fazendo ao longo dos anos, tanto que é presidente da OABC, da União dos Bairros de Criciúma, e ele tem esse serviço relevante nas comunidades. Nós perdemos um jovem que estava iniciando na política, mas ganhamos um político que tem relevante serviço prestado para a nossa comunidade. E na Câmara de Vereadores, ao próximo vereador que pode ocupar o cargo, o partido já deu as orientações. A primeira reunião que fizemos com ele, a partir do momento que nós achamos que ele realmente tem condições de assumir essa vaga na Câmara, a orientação nosso partido é de oposição. Enquanto for oposição, ele vai ter que fazer oposição. Esse partido vai cobrar, sem sombra de dúvida, como nós já cobramos do próprio Dani e do próprio Miri em alguns projetos que nós achamos relevante e votar contra, né? Quando achamos que o projeto é importante para o município, evidentemente que nós não vamos fazer aquela oposição por oposição, aquela oposição suicida. Mas não, se achamos que a comunidade é contra determinados projetos, nós vamos à orientação nossa, até porque pela experiência que eu tive, né, desses 24 anos que fui vereador, a minha orientação vai ser que ele obedeça à orientação partidária. O prazo de validade da medida provisória que alterou pontos da nova lei trabalhista terminou ontem. Desta forma, volta a valer o texto original da reforma. Outras MPs também correm o risco de perder a validade e estão trancando a pauta do plenário. O Congresso deve seguir assim, sem votar assuntos de interesse do Palácio do Planalto até o final do ano. A estratégia é evitar desgastes com o eleitorado votando pautas polêmicas. Os dias vão passando e quanto mais perto das eleições em outubro, menor é o ritmo de votações no Congresso Nacional. Os poucos parlamentares que comparecem às sessões não se mostram dispostos a votar medidas polêmicas. Tudo para evitar desgastes com o eleitorado. Com essa quase paralisação por aqui, já são 8 medidas provisórias que precisam ser votadas nos próximos dias na Câmara porque vão perder o prazo de validade e também porque estão trancando a pauta do plenário, ou seja, impedindo os deputados de votarem outros projetos. Um deles, por exemplo, é o cadastro positivo, uma espécie de selo do bom pagador. E por se tratar de um projeto de lei, o texto pode ser apreciado mesmo com o trancamento das MPs. Mas o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia do DEM, está com receio de colocar o projeto em votação, por supor que ele corre o risco de não ter os votos necessários para ser aprovado. O projeto de lei precisa de maioria absoluta de votos, ou seja, 257 dos 513 deputados. Na avaliação de parlamentares, um dos motivos da proposta ser rejeitada é que cerca de 80 deputados da minoria estão em obstrução política desde a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesta segunda-feira terminou o prazo de validade da medida provisória que regulamenta pontos da nova lei trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado. Desta forma, deve voltar a valer o texto original da reforma trabalhista. Com tantas idas e vindas da regra no curto prazo de 5 meses, o clima é de insegurança jurídica. Assessores do presidente Michel Temer dizem que essa paralisação do Congresso em votar projetos de interesse do Planalto vai prejudicar não só o governo, mas os índices da economia do país. Com isso, os candidatos do campo de centro também serão afetados na eleição presidencial. Segundo assessores, as últimas pesquisas já refletiram essa situação, com os candidatos de extrema-direita, centro-esquerda e esquerda à frente nos últimos levantamentos. Já os de centro enfrentam dificuldades. O melhor colocado é o tucano Geraldo Alckmin, mesmo assim na 5ª posição. O risco, nesse caso, é nenhum dos candidatos de centro que estão ou já participaram da base de apoio de Temer passar para o segundo turno. Aliados de Temer dizem que foi o próprio Palácio do Planalto o responsável por essa situação, depois que levantou a possibilidade de o presidente Temer ser candidato à reeleição, hipótese que hoje é vista como descartada, principalmente depois da possibilidade de uma terceira denúncia ser enviada à
da Câmara dos Deputados pela Procuradoria-Geral da República. E as investigações do Ministério Público Federal estão se afunilando ao redor de Temer. A PGR cobra da Polícia Federal a inclusão no inquérito que investiga o presidente dos materiais encontrados após busca e apreensão nas casas de Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor de Temer, do coronel aposentado João Batista Lima Filho, amigo do presidente, nas empresas Rodrimar e Ageplan e no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em 2017. Um relatório da Operação Patmos da Polícia Federal diz que Lima é um homem com acesso direto ao presidente Temer. Ele foi preso no fim de março pela Operação Escala da PF. O inquérito dos portos investiga se Michel Temer editou um decreto a fim de favorecer empresas portuárias em troca de propina. Temer nega. A seguir, Facebook se organiza para barrar grupos jihadistas. O Criciúma está comemorando a convocação de um jovem talento da base Carvoeira para a Seleção Brasileira Sub-20. Vinícius, reserva de Luiz, foi o jogador mais assediado durante os treinos no CT do clube. Da reserva do Tigre para a Seleção Brasileira. A convocação do goleiro Vinícius para a equipe Sub-20 foi feita ontem pelo técnico Carlos Amadeu. E por aqui, nenhuma surpresa. Não, eu não diria uma surpresa, assim, porque o técnico Argel veio conversar comigo há um tempo atrás, dizendo que o treinador da Seleção Brasileira Sub-20, Carlos Amadeu, estava de olho em mim, que eu tinha que seguir meu trabalho e que ele me daria total confiança para me pôr nos jogos e fazer meu trabalho. Agora, Vinícius vai participar de um período de treinos da Seleção Brasileira Sub-20. Os trabalhos são de olho na disputa do Sul-Americano Sub-20 de 2019, que classifica para o Mundial da categoria, e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mesmo sem atuar pelo Criciúma na equipe titular, o goleiro diz que isso não deve influenciar no desempenho. Não, eu acho que para estar na seleção todo mundo ali está no mesmo nível, né? Eu vou fazer meu trabalho, vou me esforçar do mesmo jeito que me esforço no Criciúma, apenas buscar meu lugar lá na seleção também. Atual goleiro reserva do Tigre, Vinícius é alternativa ao titular Luiz, que em campo é, para ele, uma referência. É uma grande referência, né? Eu e meu pai, a gente sempre brinca que eu sou, digamos, um cara de sorte por ter uma referência como o Luiz, né? Ele me passando toda a experiência, eu já estou, digamos, trabalhando com ele faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu sei que aprendi muita coisa com ele. E é do campo que ele tira os aprendizados que pretende levar para a seleção. Eu acho que um pouco me cobram, né? Que para goleiro muito importante é se impor mais, né? Conversar mais dentro de campo, mas isso eu vou vendo nos dias a dias com o Luiz, né? Vejo que ele é um goleiro que orienta bastante, tem o respeito do time, né? E é isso que eu vou buscar para minha carreira também. Pelo profissional, o goleiro lembrou da experiência em campo no clássico contra o Joinville, no Campeonato Catarinense. Eu lembro que o Maurício, o Argel, até meus preparadores de goleiros de base assim, vieram falar comigo antes do jogo, né? Me deram uma confiança enorme, disseram para eu só seguir meu trabalho, fazer o mais simples possível, né? E acho que foi isso que eu pude fazer dentro de campo. Fiquei feliz ainda por ter estreado com uma vitória num clássico, né? Fazia 11 anos que o Criciúma não ganhava lá e ainda sem tomar gol, né? Que é muito importante para o goleiro. Vinícius se apresenta à seleção em São Paulo para os treinos entre os dias 7 e 14 de maio. No último dia, haverá um jogo-treino contra o Corinthians. A improvável viagem acabou se transformando em uma grande aventura e, posteriormente, em livro. Hoje, o Sala de Entrevistas está simplesmente imperdível. Nilton da Silva encarou quase 54 mil quilômetros de moto. Percorreu mais de 14 países, chegando até o Alasca. Uma aventura incrível que será contada com riqueza de detalhes no Sala de Entrevistas desta terça-feira.
são lugares que eu gostaria de conhecer e sempre foi assim um prazer em dobro, porque eu conheci andando com a minha moto. Eu vejo então, que você emociona com claro, isso. Claro, mas isso aqui está vivo ainda, faz só um ano. E quando você chegou na Golden Gate, assim, o que você... Eu coloquei no piloto automático, levantei os braços, os carros buzinando, eu digo, deixa buzinar, deixa eu curtir esse momento que é único. Que eu digo que é único esses momentos porque os colegas iam ouvindo música e em momento algum, eu até coloquei o intercomunicador, às vezes para ter alguma comunicação com os colegas, claro, mas não ouvia a música. Então, assim, uma viagem de 100 dias que tu faz uma introspecção, que tu faz um release teu, né? Assim, da tua vida, tu faz muito, muito, é um muito filme gostoso. Que passa na cabeça? Sim. E aí tu vê aquelas imagens, assim, porque no livro falar, eu tenho filmes que eu fiz, mas nada do que está na retina, está aqui no teu cérebro, do que a gente viu, o que a gente visualizou, o que a gente passou, isso tudo a gente não consegue. Pelo máximo que a gente tenta transferir para um livro, para um vídeo, só passando lá mesmo para sentir. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. Eu sou o Nilton da Silva e terça-feira estarei aqui no Sala de Entrevistas. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Agradeço a sua audiência e voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite. O Criciúma está comemorando a convocação de um jovem talento da base Carvoeira para a Seleção Brasileira Sub-20. Vinícius, reserva de Luiz, foi o jogador mais assediado durante os treinos no CT do clube. Da reserva do Tigre para a Seleção Brasileira. A convocação do goleiro Vinícius para a equipe Sub-20 foi feita ontem pelo técnico Carlos Amadeu. E por aqui, nenhuma surpresa. Não, eu não diria uma surpresa, assim, porque o técnico Argel veio conversar comigo há um tempo atrás, dizendo que o treinador da Seleção Brasileira Sub-20, Carlos Amadeu, estava de olho em mim, que eu tinha que seguir meu trabalho e que ele me daria total confiança para me pôr nos jogos e fazer meu trabalho. Agora, Vinícius vai participar de um período de treinos da Seleção Brasileira Sub-20. Os trabalhos são de olho na disputa do Sul-Americano Sub-20 de 2019, que classifica para o Mundial da categoria, e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mesmo sem atuar pelo Criciúma na equipe titular, o goleiro diz que isso não deve influenciar no desempenho. Não, eu acho que para estar na seleção todo mundo ali está no mesmo nível, né? Eu vou fazer meu trabalho, vou me esforçar do mesmo jeito que me esforço no Criciúma, apenas buscar meu lugar lá na seleção também. Atual goleiro reserva do Tigre, Vinícius é alternativa ao titular Luiz, que em campo é, para ele, uma referência. É uma grande referência, né? Eu e meu pai, a gente sempre brinca que eu sou, digamos, um cara de sorte por ter uma referência como o Luiz, né? Ele me passando toda a experiência, eu já estou, digamos, trabalhando com ele faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu sei que aprendi muita coisa com ele. E é do campo que ele tira os aprendizados que pretende levar para a seleção. Eu acho que um pouco me cobram, né? Que para goleiro muito importante é se impor mais, né? Conversar mais dentro de campo, mas isso eu vou vendo nos dias a dias com o Luiz, né? Vejo que ele é um goleiro que orienta bastante, tem o respeito do time, né? E é isso que eu vou buscar para minha carreira também. Pelo profissional, o goleiro lembrou da experiência em campo no clássico contra o Joinville, no Campeonato Catarinense. Eu lembro que
o Maurício, o Argel, até meus preparadores de goleiros de base assim, vieram falar comigo antes do jogo, né? Me deram uma confiança enorme, disseram para eu só seguir meu trabalho, fazer o mais simples possível, né? E acho que foi isso que eu pude fazer dentro de campo. Fiquei feliz ainda por ter estreado com uma vitória num clássico, né? Fazia 11 anos que o Criciúma não ganhava lá e ainda sem tomar gol, né? Que é muito importante para o goleiro. Vinícius se apresenta à seleção em São Paulo para os treinos entre os dias 7 e 14 de maio. No último dia haverá um jogo-treino contra o Corinthians. A improvável viagem acabou se transformando em uma grande aventura e, posteriormente, em livro. Hoje, o Sala de Entrevistas está simplesmente imperdível. Nilton da Silva encarou quase 54 mil quilômetros de moto. Percorreu mais de 14 países, chegando até o Alasca. Uma aventura incrível que será contada com riqueza de detalhes no Sala de Entrevistas desta terça-feira. São lugares que eu gostaria de conhecer. E sempre foi assim um prazer em dobro, porque eu conheci andando com a minha moto. Eu vejo que você emociona com isso. Claro, mas isso aqui está vivo ainda, faz só um ano. E quando você chegou na Golden Gate, assim, o que você... Eu coloquei no piloto automático, levantei os braços, os carros buzinando. Eu digo, deixa buzinar, deixa eu curtir esse momento que é único. Que eu digo que é único esses momentos porque os colegas iam ouvindo música e em momento algum... Eu até coloquei o intercomunicador, às vezes, para ter alguma comunicação com os colegas, mas não ouvia a música. Então, assim, uma viagem de 100 dias que tu faz uma introspecção, que tu faz um release teu, né? Assim, da tua vida, tu faz muito, muito, é um muito filme gostoso. Que passa na cabeça? Sim. E aí tu vê aquelas imagens, assim, porque no livro falar, eu tenho filmes que eu fiz, mas nada do que está na retina, está aqui no teu cérebro, do que a gente viu, o que a gente visualizou, o que a gente passou, isso tudo a gente não consegue. Pelo máximo que a gente tenta transferir para um livro, para um vídeo, só passando lá mesmo para sentir. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. Eu sou o Nilton da Silva e terça-feira estarei aqui no Sala de Entrevistas. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Agradeço a sua audiência e voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.